Ei, pessoal, conforme eu prometi, hoje nós vamos falar sobre a segunda fase da vida de Carlota Kemper. Vocês ficaram sabendo da Guerra Civil nos Estados Unidos, do desastre que foi, onde todas aquelas famílias do Sul que perderam a guerra tiveram grandes problemas financeiros, problemas da própria estrutura familiar, da própria estrutura de suas vidas. E a família Kemper também sofreu isso. Algumas pessoas ficaram desanimadas, decepcionadas e mesmo desanimadas com a própria vida. Mas a família Kemper não. A força da fé levou a família Kemper a lutar, a batalhar e a conseguir superar todos os problemas. Inclusive o problema de terem ficado sem nada na sua casa, foi tudo saqueado, inclusive o piano de Carlota Kemper foi levado, o que a deixou muito triste, mas eles resolveram começar a vida. Carlota Kemper então decidiu ser professora. Carlota Kemper foi convidada para trabalhar num grande colégio chamado Mary Baldwin, que existe ainda hoje nos Estados Unidos e foi transformado numa universidade. Carlota Kemper, então, com a sua cultura, a sua instrução, a sua capacidade, começou a lecionar. E foi tão apreciada, o seu trabalho era tão bom, que ela permaneceu nesse colégio durante 26 anos. Ao completar 45 anos, Carlota Kemper recebeu um convite especial, que veio de encontro aos seus sonhos, da juventude. E qual era esse sonho? Servir ao próximo, ser missionária, ser aquela pessoa que deixava a sua pátria, que deixava a sua família, que deixava a sua terra para servir em outro país. O convite veio do Dr. Eduardo Lane. Muita gente já sabe que ele foi um dos fundadores do Gammon, ainda em Campinas, porque o Gammon foi fundado em Campinas primeiro. Foi Eduardo Lane e George Nash Morton, os dois fundadores do Gammon em Campinas. Então ela recebeu o convite para vir para Campinas. Mas sabe o que aconteceu? As colegas de trabalho, a família, os alunos não queriam que ela viesse. E qual era o motivo? Naturalmente seria o primeiro motivo sentimental, mas o motivo maior é que eles achavam que ela já era muito velha, aos 45 anos, para vir para um país desconhecido. O Brasil ainda era uma colônia, né, praticamente. Dom Pedro era imperador na época, mas ela resistiu. Ela disse, não, eu vou, eu tenho um chamado especial. E aqui está a Carlota Kemper, ainda professora, e ela disse, eu recebi um chamado especial do meu Deus, e eu vou para um país distante. Uma representação, então, naturalmente, daquele pensamento de grande amor ao próximo e até de dúvida, quem sabe, diante dos conselhos dos amigos, da família, para que ela não viesse. Mas ela veio. Ela chegou em Campinas em 1882. Então ela chegou, já tomou conta da escola, das meninas, porque antes era uma escola de meninas, e ela já começou o seu trabalho, traduzindo livros de inglês para o português, porque o material didático da época não era bom. Então ela começou a colocar métodos mais modernos, ensinar culinária, puericultura para as alunas. Então todo tipo de conhecimento que ela possuía, ela transmitia para essas alunas. E o colégio cresceu muito. E Lane e Morton e Carlota Kemper já não eram suficientes para conduzir os trabalhos lá em Campinas. Decidiram então procurar mais um auxiliar nos Estados Unidos. E Dr. Lane então embarcou para os Estados Unidos e lá começou uma campanha nas igrejas, nas universidades, procurando alguém para vir trabalhar com eles. E finalmente ele encontrou um jovem de 21 anos, recém-formado, tinha feito teologia, tinha feito universidade de filosofia, curso de sociais, e ele era um rapaz já muito bem preparado. Então ele decidiu vir. Esse rapaz foi Samuel Rea Gammon. E ele então veio para ajudar em Campinas.
Mas tudo ia muito bem, a escola abriu com muitos alunos e o colégio estava muito bem conceituado. Só que aconteceu uma coisa muito ruim. Em Campinas, naquela época, sempre havia uma crise, uma epidemia de febre amarela. E o colégio começou a passar por dificuldades por essa razão. Então o colégio era aberto em fevereiro, fechava em março, porque vinha aquela epidemia, todo mundo saía de Campinas, os alunos tinham que ir embora, e era aquela tragédia. Aconteceu até que o Dr. Lane faleceu de febre amarela. Carlota Kemper teve febre amarela, mas conseguiu curar-se. E um dia eu estava dando uma aula lá no Gammon, para as crianças da pré-escola, e fui contar a história de Carlota Kemper. E quando eu falei assim, Carlota Kemper não morreu. E perguntei, por que será que Carlota Kemper não morreu? E uma menininha de 5 anos me respondeu, porque Deus precisava dela. Eu achei isso uma resposta de uma sabedoria e de uma compreensão da vida de Carlota Kemper que eu fiquei emocionada. Bom, então voltando ao caminhar de Carlota Kemper. Precisava então que todos pensassem em uma mudança. Como fazer? Mudar para onde? E decidiram então que o Dr. Gammon, que era jovem, saudável, conseguisse mais um missionário que trabalhava aqui em Minas, que fizesse companhia para ele, para percorrer o sul de Minas, em busca de uma cidade.